Fala aí, galera. Bora resolver então a Unicamp 2023, parte de matemática, obviamente. E vamos achar aqui a questão, se eu não me engano, a primeira questão de matemática é 40 e pouco. Então já vai deixando o seu like aí, já se inscreve nesse canal. Lembrando que eu tenho o canal de matemática básica também. Isso aqui é um canal focado em vestibular, mas eu tenho um de matemática básica. Vou deixar na descrição o link para você conhecer. Vamos lá então, questão 45. Um recipiente de 30 litros contém uma solução de 14 partes de álcool e uma parte de água. Quantos litros de água devem ser adicionados para que você tenha uma solução de 70% de álcool? Vou te falar como eu penso. Quando eu leio isso daqui, 14 partes de álcool e uma parte de água, eu já somo as partes. Então, eu vou ter um total aqui de 15 partes, certo? Então, é como se toda essa solução, esse recipiente, fosse dividido em 15 partes. E aí, se eu tenho 15 partes que representam 30 litros, cada parte vai dar 2 litros, tá? É assim que eu costumo pensar. E aí isso já vai facilitar para fazer essas proporções. Mas, veja que na pergunta ele quer saber quantos litros de água devem ser adicionados para se ter 70% de álcool. Ou seja, 70% de álcool representa 30% de água. E como a gente vai adicionar água, vamos pensar só nisso, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é quanto de água eu tenho no momento. Como eu falei para vocês, se eu tenho um total de 15 partes e uma dessas partes é água, então 1/15 do total do volume, que é 30, vai ser o volume de água atual, que no caso vai ser 2 litros. Como eu falei para vocês, cada parte aqui, de acordo com esse enunciado, vai representar 2 litros. Então, inicialmente, eu tenho 2 litros de água e a gente vai adicionar um certo volume de água. Então, vamos lá. Eu tenho 2 litros, eu vou adicionar um volume X de água. Em relação ao total também, que vai ser adicionado esse mesmo X, certo? Importante essa parte aqui para vocês não esquecerem. Eu também estou adicionando essa água no volume total, então o volume total dessa solução vai ser alterado. E isso vai ter que representar 30%, que você pode colocar como 30 sobre 100 ou simplesmente 3 sobre 10, já simplificando aí a fração. Beleza, então agora a gente pode fazer essa conta. Se a gente multiplicar em cruz, né? Então vai ter aqui 20 mais 10x, que é igual a 90 mais 3x. Beleza? Então a gente vai chegar em 7x, que é igual a 70. Então x é igual a 10 litros. Então quando a gente adicionar 10 litros de água, a gente vai ter uma solução que tem 70% de álcool e 30% de água, tá? Você pode até conferir, porque se a gente adicionar 10, eu vou ter 12 litros de água para 40 litros no total. E 12 em 40 é exatamente 30%, beleza? E o resto vai ser álcool. Então, ele quer saber quantos litros de água devem ser adicionados. Resposta B, 10 litros. Ok? Vamos continuar então. Próxima questão, uma questão bem comprida, né? Ele está te dando 4 funções, essas daqui, e ele vai também está te dando 4 gráficos. E aí a gente tem que fazer a correspondência. Existe um jeito mais demorado de você fazer, que é você pegando essas duas expressões aqui que são mais chatas de enxergar e abrindo soma de arcos e tal, fazendo prostaferes e coisas mais complicadas, ou existe o jeito mais simples, que você vai eliminando. Então, por exemplo, quando eu olho a função f, ela é um pouco mais fácil de você encontrar. Por quê? É uma função seno que tem a amplitude de menos 1 a 1, só que ela subiu π sobre 4, tá? Então ela foi deslocada verticalmente, para cima. Então a gente vai encontrar uma função desse tipo que teve esse deslocamento. Essa aqui não teve deslocamento porque ela está de menos 1 a 1. Essa daqui também não teve deslocamento, porque ela está de um certo valor aqui embaixo, 1 e pouco, e aqui também 1 e pouco. Então ela só tem uma amplitude maior. Aqui já é diferente, ó, esse gráfico 3. Eu estou meio que pegando o seno, ó, porque se você olhar daqui até aqui, dá praticamente a amplitude natural lá do seno. São de 2 unidades. Então você vê que ele foi realmente deslocado, né?
Então, aquela primeira função f corresponde ao gráfico 3. Então, vou colocar aqui já que esse aqui é o gráfico 3. Beleza. Agora eu vou para a função h. A função h ela é a função seno, só que a única coisa que acontece aqui dentro é que você tem um deslocamento na horizontal. Então, olha só, esse gráfico ele vai ter amplitude de menos 1 a 1. E se você olhar bem, o único gráfico que tem amplitude de menos 1 a 1 é justamente esse primeiro gráfico aqui, ó. Está indo de menos 1 até 1 com o deslocamento da função seno, que é esse π sobre 4 aqui. Então, esse gráfico é a função h, seria o nosso gráfico 1. Agora a gente tem o desafio de olhar a função g e a função p aqui nessas opções, né? O que eu faria? Dá uma olhada. Aqui eu tenho uma dica, esse ponto aqui, ó. Esse é o único gráfico que passa na origem. Esse aqui não passa na origem. E o que significa passar na origem? Que significa que quando x for zero, a função vai dar zero. Então eu vou pegar nessas funções e substituir x por zero para ver qual que dá zero. Se você colocar x igual a zero aqui, ó, você calcula p de zero, você vai ter o cosseno de zero, que é 1, e o seno de zero, que é zero. Então, nesse caso, o p de zero dá 1. Não é o que eu queria. Mas se você olhar na função g, você pega g de zero vai ser cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, menos esse seno de π sobre 4, que também é raiz de 2 sobre 2, isso dá zero. Então, esta função passa na origem. Significa que ela representa esse gráfico 2. Então, aqui a gente tem o gráfico 2, que é da função g. Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui é o gráfico 2. E então, para a função p só sobra o gráfico 4. Então, a ordem seria a função h, depois a função g, f e p. Então, h, g, f e p. Então, h, g, f, p. Você vê que pelas alternativas, né? Já sabendo quem é o primeiro gráfico, já daria para matar a questão. Mas eu fiz completo para vocês entenderem o raciocínio. Então, a resposta é a alternativa B. Próximo. Uma forma de apresentar dados é usar um gráfico de radar. Esse tipo de gráfico é composto por segmentos uniformemente espaçados e dispostos em torno de um ponto. Os segmentos representam diferentes valores esses que aumentam conforme a distância em relação ao centro se torna maior. Gráficos em radar são frequentemente usados em jogos eletrônicos para representar o desempenho em diferentes aspectos dos personagens. Enzo tem uma livraria e vende obras dos gêneros romance, ficção, tecnologia, biografias e infantil. Ele representou no gráfico de radar a seguir quantas obras diferentes de cada um desses gêneros foram vendidas em 2020 e 2021. Por exemplo, em 2021 foram vendidas 20 obras do gênero tecnologia. Note que o gráfico não indica quantos exemplares de cada obra foram efetivamente vendidos. Indica apenas o número de obras que tiveram exemplares vendidos para os gêneros indicados. Então, aqui está tirando o gráfico. Sobre os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que, item A, o gênero que teve maior quantidade de obras vendidas, considerando os 2 anos, foi biografias, cuja venda foi o triplo do gênero que teve menos obras vendidas. Bom, a gente pode, com esses números que tem aqui, calcular quanto que foi vendido de cada. Então, eu vou marcar 2020 de preto e 2021 de vermelho. Então, 2020, que é o tracejado, a gente teve 30 de biografia, romance 35, ficção foi 25, infantil foi 30 e tecnologia foi 20. Aí, o romance em 2021 foi 20, ficção em 2021 foi 25, infantil foi 30 também, tecnologia foi 10 e biografia foi 30. Então, do que mais vendeu, se a gente for fazer a conta, seria biografia e infantil, né? 60 cada um. E o que menos vendeu foi tecnologia, que foi 30. Então, não é o triplo que ele está falando aqui. Além de que não foi só biografia que vendeu mais, né? Infantil também vendeu a mesma quantidade. Então, isso aqui está errado.
Os únicos gêneros que venderam mais obras em 2021, quando em comparação com as vendas de 2020, foram ficção e infantil. Bom, infantil não vendeu mais, vendeu igual. E ficção também vendeu igual. Então, alternativa errada. O número de obras do gênero romance que foram vendidas em 2021 é o dobro que foi vendido em 2020. Então, vamos ver. Romance não foi o dobro. 35 não é o dobro de 20. Então, tá errado. Por último, a quantidade de obras vendidas do gênero infantil nos 2 anos é a mesma quantidade de obras vendidas no mesmo período dos gêneros biografia. Isso é verdade. Então, os mesmos números. Então, essa seria a resposta correta, a alternativa D. Questão 48. 3 números reais distintos ABC são tais que ABC e AB, BC e CA formam nessa ordem duas PAs de mesma razão. Informação importante. O valor de ABC é, que é o produto. Beleza. Então, eu vou abrir um espaço aqui na lateral para a gente conseguir fazer as contas. Então, ele diz que ABC está em PA. E aqui tem uma informação bem importante, que se ABC está em PA, então ABC, a distância que você tem de um para o outro seria a razão R. Só que você tem uma outra PA que seria AB, BC e CA, ou AC, né? Que também vai ter a mesma razão. Então, daqui para cá é R e daqui para cá também é R. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro usar esse fato de que a distância entre esses termos são iguais. Então, eu posso pegar, por exemplo, se eu falar B menos A vai dar R, certo? Que é a distância entre esses termos. Mas isso tem que ser igual a ou BC menos AB ou CA menos BC. Tanto faz quem você pega. Para ser mais estratégico, eu vou pegar esses dois termos aqui, ó. Vou falar que é CA menos BC e você já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. No lado direito, eu posso colocar o C em evidência. E eu vou ter A menos B. E esse A menos B é o B menos A com sinal trocado. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar o menos 1 em evidência, então vai ficar menos C, que é igual a B menos A. E aí eu corto isso daqui com isso, né? Divido os dois lados por B menos A. E eu descubro que 1 é igual a menos C, então o nosso C vale menos 1. Então já tenho a primeira informação. Aí eu vou fazer de novo isso, só que eu vou pensar o seguinte, ó. Se eu pego a distância C menos B, que seria também a razão, então C menos B, isso daqui é igual a C menos A, então é uma distância aqui de 2R. Então, essa distância é o dobro dessa. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes, e aqui vai ser CA menos AB. Então, isso aqui vai ser 2 vezes C menos B, que é igual, colocando o A em evidência, A que multiplica C menos B. É claro, tudo isso que eu estou fazendo, gente, você pode estar pensando, nossa, mas como é que eu ia sacar isso de primeira? Não é de primeira, mas aqui eu estou apresentando para você um caminho que talvez seja um pouco mais rápido para você resolver a questão. Tem vários caminhos, uns mais demorados, outros não, mas é a forma que eu quis trazer para vocês, beleza? Então, desse lado eu tenho C menos B e aqui também tenho C menos B. Então, eu divido os dois lados por C menos B e aí eu descubro que o A vale 2. Então, já tenho o valor de A, já tenho o valor de C, falta só achar o valor de B. Para fazer isso é bem tranquilo, eu posso pegar isso daqui e usar uma outra forma de dizer que isso também é uma PA. Qual que é uma outra forma de dizer que isso daqui é uma PA? É dizer que quando eu pego esses extremos e faço a média, o resultado é o B. Então, por exemplo, se eu pego A mais C e divido por 2, a resposta aqui tem que ser B. Então, o A é 2, o C é menos 1, divido por 2, isso dá B, então o B vale meio. Então, mais uma vez, achei o outro valor. Então, por último, a resposta ABC vai ser 2 vezes meio vezes menos 1. Então, a resposta é menos 1, que seria a alternativa C. Então, beleza? Já vou apagar isso daqui. Vamos agora para a questão 49. Ele está te dando a expressão de uma função que satisfaz essa propriedade. Ele está te dando o f de 7 e o f de 17. Ele quer saber o f de 2023. Bom, nesse tipo de questão, como você está envolvendo o produto,
já dá para imaginar que, de certa forma, quando você fatorar o 2023, vai aparecer o número 7 e o número 17. Então, para você garantir isso, você tem que fazer divisão para descobrir qual que seria a faturação do 2023. Então, se você fizer essa conta, você vai descobrir que 2023 ele é 7 vezes 17 ao quadrado. Beleza? Então, olha só. F de 2023 é igual a F de 7 vezes 17 ao quadrado, que é igual, usando essa expressão agora, que ele deu no enunciado, é igual a F de 7 mais F de 17 ao quadrado. Aí você pensa, nossa, mas eu não sei quanto que é o F de 17 ao quadrado. É só você usar isso aqui de novo. Por quê? Vamos fazer um parênteses. F de 17 ao quadrado, já que é 17 vezes 17, vai ser a mesma coisa que F de 17 mais F de 17. Ou seja, 2 vezes o F de 17. Que no caso, como o F de 17 é 3, então isso aqui vai dar 6. Então, conclusão. O F de 2023 vai ser o F de 7, que vale 2, mais o F de 17 ao quadrado, que vale 6. Então, somando tudo isso aqui, resposta é 8, que é a nossa alternativa B de bola. Próxima questão. Um recipiente cilíndrico de altura H tem água no seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R, nesse recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como está na figura a seguir. Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a altura da água antes e depois no mergulho é igual a. Beleza, então sabemos que o raio do cilindro é 2R. Fechou? O volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. Esse é o volume da esfera. Esse volume, ele vai ser essa altura daqui. Esse volume de água que foi deslocado é exatamente o volume da esfera, o quanto representa. Então, a gente vai descobrir essa altura H. Então, a gente tem que igualar esse volume a área da base do cilindro vezes essa altura H, para descobrir o volume dessa quantidade a mais de água aí. Então, a gente vai ter a área da base é π vezes r ao quadrado, só que o r no caso é 2r, né? Vezes a altura h. Beleza? Então, o π já cortou. Então, a gente vai ter 4/3 de r ao cubo, que é igual, isso daqui ao quadrado, vai dar 4r ao quadrado vezes h. O 4 cortou, eu posso cortar aqui um r ao cubo com r ao quadrado, sobrando só r. E então eu descubro que o nosso h ele é r sobre 3. Então tá aí a resposta, alternativa C. Próxima questão, esse aqui é um texto que a gente vai usar nas duas próximas questões. Está falando que a transformação de Möbius é um quociente de polinômios de grau 1. Essas transformações são muito importantes em computação gráfica e também na área de engenharia conhecida como processamento de sinais. Então, ele está te dando essa função, definida para x real para x e x diferente de 1, que é uma versão simplificada da transformação de Möbius. Beleza. Então, vamos ver o primeiro enunciado. Sobre a função inversa, é correto afirmar que... Então, a gente precisa calcular a inversa dessa função aqui. Então, o que a gente pode fazer? A função, posso falar que isso aqui é y é igual a x mais 1 sobre x menos 1. Para a gente calcular a inversa, a gente vai ter que basicamente isolar o x, tá? Ou, tem muita gente que gosta de fazer a troca, né? Colocar o y no lugar do x e o x no lugar do y. Então, você ficaria aqui como y e y. Então, y mais 1 sobre y menos 1. Tá? É uma troca que o pessoal gosta de fazer só para entender que ele vai isolar o y de novo. Mas tanto faz, tá? É só você isolar outra letra. É simples. Então, para fazer isso, vamos multiplicar os dois lados por y menos 1. Então, vai ficar x y menos 1, que é igual a y mais 1. Então, ficou xy menos x, que é igual a y mais 1. Então, xy menos y é igual a x mais 1. Y em evidência,
x menos 1, x mais 1. Então, por último, y igual x mais 1 sobre x menos 1. Olha só, curiosamente, a gente chegou na mesma expressão anterior. Isso significa que a função inversa dessa função f é a mesma que a própria função. Então, a resposta é a alternativa A. Beleza? Então, essa função tem essa propriedade. Próxima questão. Considere a sequência x1, x2 até xn, definida por o primeiro valor é 6, e para todo n maior que 1, maior ou igual a 1, a gente vai falar que o próximo termo é o valor da função aplicada do termo anterior. Então, como ele está exemplificando aqui, ó, você começa com o x1 sendo igual a 6. O x2, você tem que pegar aquela função do enunciado, que é essa daqui, né, que a gente viu agora há pouco, x mais 1 sobre x menos 1, e aplicar o valor anterior. Então, nesse caso, a gente aplicou aqui o 6. Então, f de 6 deu 7 sobre 5, tá? E para eu calcular o x3, eu vou ter que aplicar o f de x de 2. Então, vai ser f de 7 quintos, que é essa expressão aqui. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui, vai ficar 7 sobre 5 mais 1 sobre 7 sobre 5 menos 1. Cada um aqui eu vou colocar 5 sobre 5 para ficar no mesmo denominador. 7 mais 5 deu 12 sobre 5. 7 menos 5 deu 2 sobre 5. Estamos no mesmo denominador, posso ignorar. Isso aqui é 12 sobre 2, que é 6. Ou seja, olha só, voltamos ao valor inicial. Então, olha que interessante. Essa sequência, ela é cíclica. Todo valor de índice ímpar vai dar 6 e todo valor de índice par vai dar 7 quintos. E no enunciado ele está pedindo para você calcular a soma dos 100 primeiros termos dessa sequência. Então, veja, você vai sempre ficar somando 6 com 7 quintos, mais 6 com 7 quintos, mais 6 com 7 quintos. A pergunta é, quantas vezes você vai somar esses números? Bom, se eles se repetem de 2 em 2, então você vai pegar e vai ter 50 vezes essa soma. O que eu quero dizer? Você tem 6 mais 7 quintos. Isso aqui vai se repetir 50 vezes para dar os 100 termos. Concorda? Então, é só você fazer essa soma e multiplicar por 50. Então, vamos lá. 6, colocando no denominador 5, vai ser 30 sobre 5 mais 7 sobre 5 vezes 50. Aí vai ficar 37 sobre 5 vezes 50. Esse 5 eu cancelo com 50, aqui em cima deu 10. E aí a gente ficou então com 37 vezes 10, 370. Essa é a resposta, letra B. Próxima questão, questão de sistema linear. Para qual valor de A o sistema de equações lineares, que é o que você está vendo aqui, admite infinitas soluções? Não se assuste com este módulo. Tá? Pode ser a primeira coisa que você tenha percebido e falar, putz, sistema linear com módulo, mas relaxa. Para a gente fazer essa análise de ter infinitas soluções, a primeira coisa que a gente vai analisar são os coeficientes, ou seja, a matriz de coeficiente. O que eu estou querendo dizer? Esse cara daqui, ó, A menos 1, aí esse coeficiente do x, que vai ser 4 menos 5a² mais A. E a gente vai calcular o determinante desta matriz, que no caso o determinante tem que ser 0, para que a gente analise para ver os casos que ela tem infinitas soluções. Porque se o determinante não for 0, aí o sistema tem solução única, e não é o que a gente quer. Beleza? No caso aqui eu coloquei mais, né? Mas, na verdade, não precisa. Então, calculando esse determinante, a gente vai chegar em a² mais 4 menos 5a², isso daqui tem que ser 0. Então, ficou 4 menos 4a² é igual a 0. A gente descobre que o ao² tem que ser 1. Então, a ele pode ser mais ou menos 1. Então, temos duas opções para o valor de a. Para a gente saber qual que é o valor correto, a gente vai ter que substituir ambos os valores no sistema para ver o que acontece. Então, se o nosso a for igual a 1, a gente vai ter aqui
o sistema sendo x menos y é igual a 1. Embaixo, a gente vai ter menos x mais y igual a 1. Se você observar esse sistema, se você fosse resolver ele, no caso, né, você poderia ter somado essas duas equações para chegar que 0 é igual a 2. Se 0 é igual a 2, esse sistema não tem nenhuma solução. É um sistema impossível. Então, quando o A for 1, o sistema se torna impossível. Ótimo, não é o que a gente quer. Então, já jogo fora isso daqui. Agora eu vou substituir A por menos 1. Que seria a nossa última chance aí. E se não for ela, alguma coisa está errada na questão. Então, você inclusive já poderia até marcar a letra C. Mas vamos confirmar. Se o A for menos 1, a gente vai ter aqui menos x menos y é igual a 1, porque está em módulo. E aqui depois, continua sendo menos x menos y é igual a 1. Então, com essas duas equações que são equivalentes, de fato, qualquer par de x, y que satisfaça uma delas, você tem como solução do sistema. Ou seja, de fato, aqui a gente tem um sistema com infinitas soluções. Qualquer ponto que pertencer a essa reta é uma solução desse sistema. E isso acontece quando A é menos 1, por isso que a letra C é a resposta desse problema. Show de bola? Próxima questão, geometria. A figura seguinte mostra um triângulo retângulo ABC. O ponto M é o ponto médio do lado AB, que é a hipotenusa. Então, se é um triângulo retângulo e se a gente tem um ponto médio, então esse ponto médio determina, se você lembrar lá das propriedades do triângulo, o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Esse M é o centro da circunferência. Então, esse cara é o raio, esse cara é o raio e esse cara é o raio. Tá? Primeira propriedade aí que você tem que matar de primeira nessa questão. Aqui, obviamente, não dá tempo de mostrar o porquê disso, porque nosso objetivo aqui é resolver a prova e não dar aula de teoria. Mas tem aulas aqui no canal e no meu outro canal que eu falo sobre isso, também dentro dos meus cursos, enfim. O ponto aqui é a gente ser mais objetivo na resolução. Bom, dito isso então, se eu descobrir que esses três segmentos são iguais, porque são um raio, então isso aqui é 5 e isso aqui é 5. Agora eu olho no triângulo retângulo total. Eu tenho um cateto 6, uma hipotenusa que vale 10. Então esse triângulo é o 3, 4, 5, né? Proporcional a ele. Isso significa que se você fizer Pitágoras ou já matar de cabeça, esse lado BC vale 8. Ok? Então, com Pitágoras você resolve isso. Feito isso, agora você tem duas opções. Como ele está pedindo aqui no enunciado o valor do seno de alfa, que é esse ângulo aqui, ó, a gente pode fazer ou o teorema dos cossenos nesse triângulo, considerando esse aqui o lado oposto ao ângulo, tal, aí a gente vai descobrir o cosseno do ângulo para depois descobrir o seno. Ou a gente usa o teorema dos senos, mas para isso a gente precisaria de um seno de um outro ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo beta. Particularmente, esse caminho dá menos conta, tá? Então ele é interessante. Vou calcular aqui então para você, primeiro, o seno de beta. O seno de beta, pensando no triângulo todo, tá? Porque é um triângulo retângulo, vai ser o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Ou seja, se a gente simplificar, vai dar 3/5. Beleza. Aí eu falo que, pensando agora nesse triângulo aqui, usando o teorema dos senos, ou lei dos senos, o lado oposto é proporcional ao seno do ângulo, assim como o outro lado oposto é proporcional ao seno do outro ângulo. Então, substituindo 5 sobre 3/5 é igual a 8 sobre seno de alfa. Então, fazendo as contas aqui, o seno de alfa vai ser 24 sobre 25. Essa é a resposta, então. Vamos ver a alternativa A. Beleza? Continuando. Em um sorteio com cartelas numeradas de 1 a 2.000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5, e nenhuma a mais. Por exemplo, João comprou as cartelas 1.205 e 25, mas não comprou as cartelas 541 e 2.000. Aqui, ó, ele deu esse exemplo porque, de fato, só com aquela explicação anterior fica meio difícil de entender. O que ele está querendo dizer é que
a cartela ela precisa necessariamente ter o número 2 e o número 5, tá? Não pode ter só um deles, ou nenhum, né? Então, por isso que aqui, mesmo tendo 5, ele não comprou, e aqui, mesmo tendo 2, ele não comprou, porque tem que ter, obrigatoriamente, esses dois números. Beleza. Aí, considere as 3 afirmações, e a gente vai precisar ver quais são verdadeiras ou falsas. Vamos lá, então. Vou tentar fazer um caminho mais rápido, sem você ter que calcular caso a caso. Veja que a gente tem um número de 4 algarismos, só que ele vai de 0 a 2000, no caso de 1 a 2000, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o primeiro número que vai aparecer aqui, porque ele só pode ser ou 0, uma outra opção seria 1. Ele não pode ser 2 aqui no início, porque o único número que tem 2 é o 2000 e ele não vai comprar esse número. Beleza. Então, sabendo isso, e sabendo também que eu obrigatoriamente preciso dos números 2 e 5 em algum lugar, eu consigo calcular quantos casos eu tenho. Primeiro, se eu tenho T, os números 2 e 5, esse número aqui, que eu vou chamar de x, pode ser qualquer coisa. No caso, essa qualquer coisa significa 10 opções diferentes. Pode ser 0 a 9. Então, são 10 opções. Tá? Então, esse x ele tem 10 opções, porém, eu posso embaralhar esses 3 números. Em outras palavras, permutar eles. Então, seria 3 fatorial para permutar esses caras. Tá? Já vou falar do caso em que o x é igual a um desses números, porque aí não pode considerar repetição. Mas antes disso, vamos ver o caso de baixo. O caso de baixo é muito parecido. Eu tenho esse número x, que pode ser qualquer número de 0 a 9, e aí eu permuto esses 3 números. Então, é a mesma coisa do de cima. São 10 opções para o x, mais a permutação deles. Ok? Então, cada caso aqui deu 60 números. Então, 60 que começa com 0, 60 que começa com 1. Porém, a gente tem que tomar um grande cuidado, que é um caso em que o x é igual a 2, ou o caso em que o x é igual a 5. Maravilha? Então, vamos ver esses casos. O primeiro caso seria, por exemplo, 0, 2, 5, 2. Aqui, qual que é o problema? A gente estava considerando, se a gente fosse fazer a permutação desses 3 elementos, como 6 casos possíveis. Só que, na verdade, para cada um desses 6 casos, esse 2 e esse 2 representam a mesma coisa. Então, eu precisaria só considerar metade desses casos, por causa da troca deles. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 2 para considerar só 3 casos. Ou seja, se eu estou considerando só 3 casos em 6, eu tenho que eliminar 3 casos dessa contagem que a gente fez inicialmente. Mas não é só isso. Eu tenho o caso também que o 5 repete. Então, poderia ter o número 255. De novo, a gente considerou 6 possibilidades aqui, né? Permutando os 3. Mas esse 5 ou esse 5, eu acabei contando duplicado. Então, eu também divido por 2, ou 2 fatorial se você quiser. E isso dá 3. Resumindo, eu tenho que tirar 3 casos desse formato de número e 3 casos desse formato de número. Ou seja, eu tiro 6 casos dessa primeira linha. Então, isso aqui, menos 6, vai dar 54. E aqui a mesma coisa, no de baixo, né? Porque a ideia é a mesma. Tiro 6 e isso vai dar 54. Ou seja, eu tenho 54 números aqui e 54 números aqui, dando um total de 108 números. Então, a primeira afirmação está correta, ela é verdadeira. Agora vamos ver a segunda. Ó. Se ao invés das cartelas 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas. Realmente faz algum sentido se aqui for 2 ou se aqui for 1? Não faz, né? A conta seria exatamente a mesma. Então isso aqui é falso. Nem precisa esquentar muito a cabeça. Agora a última. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Bom, vamos pensar então. Eu vou pegar a primeira situação, que é essa, que a gente vai ter 0, 2, 5 e 3. Aqui você tem quantos casos, se eu permutar só esses daqui? São 6 casos, né? 3 fatorial, que dá 6. E se você pegar o outro caso, 1, 2, 5 e 3, aqui também, permutando 3 fatorial, dá 6. Isso, então, dá um total de 12 cartelas que tem o número 3. Então, esse aqui seria falso, tá?
Então, aqui, falso. Resposta, então, que apenas a afirmativa 1 é verdadeira, a alternativa B de bola. Vamos continuar para a nossa última questão. Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola, de uma reta e um ponto P, coordenadas A e B, que é um dos pontos de intersecção da reta com a parábola. Ou seja, esse carinha daqui. Ele quer saber o valor de A mais B. Bom, o melhor caminho aqui seria a gente achar a equação da reta, a equação da parábola e igualar elas para descobrir a intersecção. A gente já sabe que uma das intersecções é o 2. Então, a gente vai achar a outra intersecção. Então, vamos lá. Essa reta, ela é do formato y igual a x mais b. Esse b é o número que cruza o eixo y, ou seja, o próprio 2. Então, já extrai essa informação daqui, tá? Lembrando que tem inúmeros jeitos de você calcular a equação de reta. Posso até deixar um vídeo recomendado para vocês assistirem depois os vários jeitos que eu mostro para você calcular a equação de reta. Beleza. Agora já usei essa informação. Tem que usar a informação do menos 1, que é uma raiz da reta. Então, eu sei que quando o x for menos 1, o y é 0. Então, 0 é igual. Substituindo o x por menos 1 vai dar menos a mais 2. Então, a gente descobre aqui que o a vale 2. Resumindo, então, a reta é y igual 2x mais 2. Show. Falta achar a equação da parábola. A parábola, eu já tenho as duas raízes. Então, eu vou usar a forma fatorada da parábola, que seria y igual a x menos uma raiz, que no caso é 1, e x menos a outra raiz, que é o menos 2. Então, menos 2 vai dar mais 2. Beleza. Agora, eu tenho que substituir um outro ponto para encontrar esse valor de a. No caso, eu vou substituir esse cara daqui, ó. Quando x é 0, o y é 2. Então, y é 2, o a, x é igual a 0, a gente vai ter aqui, então, menos 1 vezes 2, o que dá menos 2. Então, a gente descobre aqui que o a, nesse caso, esse a da parábola é menos 1, tá? Eu acabei usando a mesma letra, né? A e A. Tá errado o que eu fiz, tá? Porque pode confundir na resolução. O ideal seria você usar uma outra letra, mas como eu estou explicando aqui, acho que não fica tão confuso. Então, resumindo, a equação da parábola é y igual menos x menos 1 e x mais 2. Então, a gente vai agora igualar essas equações. Se você quiser, a gente pode até fazer a distributiva aqui na equação da parábola, que a gente vai ter menos que multiplica x² mais x menos 2. Então, isso aqui vai dar menos x² menos x mais 2. Beleza? Temos aqui a equação da parábola. Vamos igualar, então, essa com essa, para a gente resolver. Então, 2x mais 2 é igual a menos x² menos x mais 2. O 2 já cortou. Então, a gente vai ter aqui x² mais 3x é igual a 0. Uma das soluções é x igual a 0, que na verdade a gente já sabia, porque é esse ponto aqui, né? Esse ponto é quando x vale 0. Então, já sabíamos dessa solução. O outro ponto, se a gente colocar o x em evidência, é dentro desse parênteses, né? Quando x for menos 3. Então, x é igual a menos 3 é uma das outras soluções, que no caso é esse azinho aqui do ponto P. Então, para a gente descobrir qual que seria o y, então, y é igual, aí a gente pode usar a equação da reta. Tanto faz, tá? Ou a parábola ou a reta. Então, se y é igual a 2x mais 2, substituindo x por menos 3, a gente vai ter menos 6 mais 2, que dá menos 4. Então, o ponto P, ele é menos 3 e menos 4. Então, a soma dessas coordenadas do ponto P vai dar menos 7, alternativa B de bola. Maravilha, gente? Então, a gente encerra aqui a prova de matemática da Unicamp. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu esclareço sua dúvida.
Tô sempre olhando os comentários de vocês. E se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal, que eu vou procurar sempre trazer as resoluções dos principais vestibulares aqui. Também tá rolando uma revisão do Enem aí no canal, se você der uma olhada, você vai encontrar esses vídeos, beleza? E é um canal focado em vestibular, então se você presta vestibular, já se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo.